E aí, pessoal? Esse aqui é mais um vídeo do canal Renda Vitalícia e eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre o que eu pretendo fazer nesse momento de recessão do mercado, nesse banho-maria, né, que estamos vivendo. O Bitcoin, de certa forma, tem despencado com ele, né, levado as outras criptomoedas e aqui é um pequeno panorama das minhas pools de liquidez que eu tenho montado com vocês, né, que é onde eu tenho uma parte do meu capital. Lembrando, isso aqui é menos 5%, tá? Isso aqui eu tenho muito mais dinheiro em outros somente Bitcoin do que não vai para nenhum lugar além da carteira fria. Então, esse aqui é aquele capital que eu utilizo para especulação mesmo, para a gente tentar tirar de um a mais do mercado. E eu vou estar explicando o que eu vou fazer aqui nesses próximos passos, né? Ou pelo menos o que eu pretendo fazer. Mas antes disso, eu gostaria de ler algumas notícias com vocês. Bem, É, eu vou ler apenas duas, tá? Antes da gente tomar nossas decisões. Eu, particularmente, não sou muito fã de olhar gráfico, porque tem um meme que eu vou colocar agora pra vocês, que é do Donald Trump falando assim, na verdade, qualquer presidente americano, seja ele Obama, Bush ou qualquer um, que fala assim, não adianta tu análise gráfica se um tweet meu quebra tudo. Tipo assim, o que eles falarem determina pra onde o mercado vai, entendeu? Então vale muito mais do que gráficos e qualquer outra coisa do gênero. Mas, vamos lá. O que está levando o Bitcoin à queda é justamente a questão dos juros americanos. Só que os dados é incrível, porque eu acredito que estamos vivendo um período de estagflação. Ou seja, inflações altas com um país que não cresce. Ora, se está tudo muito caro, juros já estão altos, ainda parece que não cede, né, esses números. Tipo, fica num marasmo, fica numa situação muito difícil de contornar. Que é o que parece, né? Mas eu vou estar lendo aqui com vocês, né? Que parece, a priori, né? Parece que vai ter um cortezinho em setembro na taxa de juros, ó. A probabilidade de cair 0,25 na atual taxa básica de 4,25 a 4,5 saltou de 38% para 80%. A chance de manutenção, ou seja, só de manter a mesma coisa que eles fizeram agora nessa quarta, caiu de 62 para 20. E o porquê disso? Antes que eu me esqueça, esse aqui foi o da Neofeed, nem conheço os caras, mas ele que foi o melhor escrito assim que eu achei. E por que tudo isso aconteceu? O gatilho foi que o payroll, que mostra a criação de vagas, né, de 77 mil vagas, bem abaixo da expectativa de 110 mil. Mais do que o dado em si, o que chamou a atenção foi a expressiva revisão, ou seja, eles revisaram os números de contratação anteriores. Os dados de maio e junho foram ajustados para baixo em um total combinado de 258 mil postos de trabalho, ou seja, estava negativo. Eles recalcularam e, na verdade, eles não criaram isso de trabalho, ou seja, tu desconta isso do aquilo que foi dito. De acordo com esse aqui, ó, que eu não vou ler, os dados de maio foram revisados de 144 mil para 19 mil, ou seja, eles falaram que tinha criado 144, mas na verdade só foi criado 19 mil. E uma queda de 125 mil vagas. E os de junho, ó, foi de 147 mil para 14. Uma revisão de 33 mil. As revisões combinadas, com apenas 19 mil vagas em maio e 14 mil em junho, resultaram em uma média de 35 mil vagas por mês entre maio e junho, o nível mais fraco desde 2010, excluindo o ano da pandemia, né, que não teve comparação. Os dados, no entanto, não agradaram Trump, claro, né? Em suas redes sociais, ele ordenou, por isso que tá uma queda lá, uma briga danada. Ordenou a demissão de Erika, né, a presidente de quem fez essa estatística, que ele afirma, né, instruir a minha equipe a demitir essa indicada política de Biden imediatamente. Ela será substituída por alguém muito mais competente e qualificado. Números importantes como este precisam ser justos e precisos, não podem ser manipulados para os fins políticos. É tipo assim, é complicado, né? Parece que é uma guerra de narrativa, né? Um diz que criou bastante, tipo, pro Trump é melhor que crie bastante, né? Imagine se ele erra esse número de empregos. É abissal, né? A discrepância. Ele tá falando que tá tudo bem, mas na verdade não. O Fed vinha colocando a atenção no mercado,
de trabalho para definir juros. Tipo, o que define juros nos Estados Unidos é justamente isso daqui. Ou seja, o que ele está falando que está sendo manipulado ou não é o número de empregos. E isso que determina a taxa de juros. É, foram, tipo, no governo dele falou que foi criado muito mais do que a verdade. Ou seja, era para os juros ter que começar a cair nessa última quarta, e que não foi o caso, né? Ele manteve os juros e derrubou todo o mercado. Ó, falavam que a inflação estava na trajetória benigna, mas o mercado de trabalho, mais que o mercado de trabalho, estava firme, com salários fortes e taxa de desemprego baixa, sem espaço para baixar juros. É isso que eu disse para vocês. A notícia de hoje dá sinais de arrefecimento, diz William Castro, estrategista-chefe da Avena. Ou seja, com isso, pô, a tendência é que tem é, queda, né, dos juros. Além do corte, na próxima reunião, o mercado também passou a precificar a chance de mais uma queda de juros ainda este ano, em dezembro, com a probabilidade saltando de 8% para 48%. O Fed interrompeu seu ciclo de corte de juros em novembro do ano passado, após baixar a taxa em um ponto percentual, ao longo de 4 reuniões. Beleza, aqui ele continua, né? Falando, enfim. Aí fala do Banco Central, BC, no caso aqui do Brasil. Do Brasil, pelo amor de Deus, não precisa nem falar. E o segundo aqui, ó. Isso aqui, lembrando que isso aqui é do dia primeiro. Hoje é dia 5, só para informar vocês. Aqui é de ontem, né? Dow Jones, o futuro avança com apostas de cortes de juros do Fed. Os números mais fracos colocaram a dúvida da capacidade do país a resistir à pressão das novas tarifas impostas pelo Trump. Ou seja, Trump tá aumentando os impostos. Vai ficar mais caro para o americano comprar as coisas. Se tá ficando mais caro, menos dinheiro na economia. Teve isso daqui dos empregos, né? Os dados do emprego que estão totalmente distorcido, e ele empregou muito menos do que falou, tipo, 250 mil a menos. É muito discrepante, né? Esses números. Então, a narrativa favorece para que tenha uma queda de juros. É por isso que o Dow Jones está subindo, né? Avança, ou seja, ele está valorizando devido a isso. Porque como tem esses números distorcidos, é, faz com que possa ser. Enfim, ele vai repetir aqui, né? O que ele acabou de ler, que ele fala que as bolsas, né, ficaram em positivo, que é a Nasdaq, Dow Jones e SP500. Pra quem não sabe, né, Nasdaq é só de tecnologia, a SP500 são os maiores e Dow Jones acho que é tudo. Salvo engano. Posso estar equivocado. Enfim, a gente fala aqui na Ásia e na Europa. Tá. Agora bora olhar. Aqui o Bitcoin, tá falando do Bitcoin, tá? Agora bora olhar aqui na CoinGecko. Bem, aqui na CoinGecko estamos vendo aqui o preço do Bitcoin. É, tá caindo aqui 1,1%, que, pra ser sincero, não é nada, né? A gente tá acostumado a cair muito mais. O pessoal tem apostado aqui que ele vai cair, vai estar mais próximo dos 112 mil do que dos 115. É, no mês segue positivo, mas nos últimos 7 dias ele caiu bastante. Principalmente aqui, ó. Ele tava aqui naquela região, né, que eu falei pra vocês, 118, e deu aquela caída devido a aqui, ó. Por aqui foi mais ou menos a questão dos juros, né? Que caiu, aí bateu ali 116 e agora tem caído, né? Devido a todo esse imbróglio de não saber para onde os juros vai. É, E o que que isso tem a ver com nossos pools de liquidez aqui, ó? Que saíram e aqui também. É que justamente quando o Bitcoin cai, ó, vou colocar aqui nos últimos 7 dias, ó, o Bitcoin caiu 3%. Nos últimos 7 dias, 8%. Nos últimos, no último mês, 41%. No último mês, 4%. O que eu quero dizer com isso? Que conforme o Bitcoin cai, as outras caem muito, ó. Nas últimas 24 horas, a SUI, né, que a gente tá fazendo ali por liquidez, 4%. Nos últimos 7 dias, 11%. E no último mês, 17% mais ou menos. Então, ó, a DIP, que a gente tá fazendo aqui uma pool de liquidez, ó, DIP Sui, mas lembrando que eu falei que ela tava muito apertada, essa pool de liquidez. Isso daqui, em tese, ainda tá pouco, né? Não é muito, não. Que ela saiu. Ela até tem uma boa correlação com a Sui, mas tem derretido nos últimos dias, né? Ó, 7%, nos últimos 7 dias, né? Aqui, ó, caiu 11 e aqui caiu 20 quase.
No mês, ó, 7%. É, isso porque a minha pool de liquidez ficou muito mais positivo do que negativo, né? Porque ela teve esse pico bem aqui, ó. Ela valorizou muito nesse período aqui, ó. Aí agora tem derretido e tudo isso, né? Graças a, querendo ou não, ao Bitcoin. Então, para onde o Bitcoin vai, ele manda as outras criptomoedas. Não adianta, pessoal. O Bitcoin é que manda nesse mercado. E o que eu gostaria de falar com vocês, né, sobre isso, é que eu, particularmente, eu pretendo ficar parado nesse momento agora. Fizemos aqui pool de liquidez na Sui. Aqui eu não vou mexer. Aqui Ethereum Bitcoin para mim essa aqui é uma pool extremamente segura, inclusive tá quase 50-50, né? 55 de Ethereum e 44 de Bitcoin. Se eu for fazer um aporte em alguma pool de liquidez esse mês, será justamente nessa, por eu considerar mais segura. A nossa pool de liquidez que estava quase estourando, né? Ficando totalmente dólar. Agora deu uma respirada, já está fazendo aí quase 70 centes de dólar, né? Lembrando que são 62, então vai dar um pouquinho mais aí de 1% ao mês que ela rendeu, né? Já que 10% vai dar ali uns 6 dólares e 20 centavos e aqui 68 e pouco. Então, um pouquinho mais de um mês ela tá dando 1% em dólar e em Bitcoin. O que é bom pra mim, porque eu tô acumulando, né? O que eu mais quero, que é satoshis, né? Essa que é a verdade, sem fazer nada. Então, para mim, é tudo renda passiva. Sempre tendo em vista que a gente está sempre pensando no futuro. Aqui, no momento que eu mostrei para vocês a nossa pool de liquidez, que eu queria fazer 1 dólar por dia, aqui, infelizmente parece que tá miando um pouco. Ah, tá com 57 cents, né, de dólares que a gente fez. Parece que esse preço estabilizou aqui em 4. Não tá saindo de jeito nenhum. Eu não sei se eu tiro metade daqui, ó. Metade, tiro, que vai sair totalmente em DIP, né? Transformo em SUI e coloco aqui na nossa pool de SUI com Bitcoin. Ou se eu tiro e só aguardo. Eu ainda não decidi direito, porque é como eu falo, né? Tipo, apesar de o mercado estar em queda, a gente olha as notícias, parece que ele vai subir, sabe? Parece que ele vai fazer isso aqui, ó. Ele só tá caindo. É como se ele estivesse respirando. É só um respiro depois para voltar aqui, ó. Ele ficou nessa zona de acumulação, aí caiu devido a isso, mas a previsão é de que o mercado volte, né? Devido a- aos juros terem que baixar, não adianta. Se não tá criando emprego nos Estados Unidos, juros estão matando eles. Taxas que vão tornar tudo mais caro. Cara, não adianta, ele vai ter que liberar liquidez no mercado. É impossível não fazer isso. Senão a economia não gira. Eles vão travar a economia. É, pelo menos é o que eu acredito, né? Pelo menos aqui, ó, nas últimas 24 horas, né? Caiu 115, caiu aqui e já tá começando a voltar. Assim, essa PUC de liquidez acabou de sair, tanto que ela tá aqui, ó, 153 e aqui é 150, tá vendo? Ou seja, é só a SUI valorizar um pouquinho que já volta na PUC de liquidez. Pra ser sincero, a minha vontade é de esperar. Aqui eu não vou fazer absolutamente nada. Vou só esperar acontecer. Aqui também não faz nem sentido. Só se sair totalmente, eu ficar totalmente em dólar, aí eu transformo todos esses dólares em Bitcoin. E aí eu alimento aqui. Essa aqui é a é, meu único movimento. Aqui no momento, eu sempre fui para acumular criptomoedas. Basicamente, estou ficando totalmente em SUI, colher isso aqui. Sinceramente, eu acho que o melhor momento agora seria esperar e comprar Bitcoin. Se fosse falar para vocês, né? Antes que eu me esqueça, eu tô falando a verdade porque tem muita gente que posta por liquidez, tô querendo dinheiro, não sei o quê. Eu prefiro mostrar a realidade, até porque eu não vou ganhar nada. Eu tô perdendo dinheiro se eu não mostrar, se eu ficar cantando só vantagem, então minha vida não vai mudar em nada, né? Se eu viver uma mentira. Então, eu acredito que eu vou esperar mais uma semana. Eu não vou mexer nessas pools de liquidez. Se eu mexer, eu gravo um vídeo e mando, ou posto na comunidade do YouTube. Mas eu vou deixar a mesma coisa. Porque eu acho que é um momento só de correção.
e depois ele vai começar a subir. Porque eu tô achando o Bitcoin muito barato, cara. Tá muito barato. Pode ser loucura minha, pode, mas eu acho que o Bitcoin tá muito barato nessa região aqui. E se ele subir um pouquinho, aí ele começa a levantar o mercado, né, junto com ele. Aí é lua de novo, né? Lembrando que tá tendo crise de Bitcoin, os caras estão comprando todo dia. Eu vou estar só mostrando aqui, só para finalizar esse vídeo, algumas notícias, né, que eu gosto de mostrar. Então, pessoal, só para finalizar agora. Ah, a Origin, BTC, vai comprar 210. Isso aqui é dólares. É mais de 1 bilhão de reais em Bitcoin para a reserva de valor e quer ser a strategy brasileira. Sabe de quem é a Origin BTC? É simplesmente do Itaú, que está associando a Origin. A empresa vai acumular Bitcoins como reserva estratégica inspirada na Microcelo. A meta é retorno de 45% em um ano. Eu preciso dizer mais. É tipo assim, tem coisas que falam muito mais alto do que gráfico vermelho ou verde, entendeu? Tipo, é muito discrepante. Isso aqui é uma das notícias. Isso aqui é de abril. Se não me engano, vai estar entrando agora. É esse ano que vai entrar. Não tem uma data bem definida sobre quando vai entrar em vigor, né? Isso aqui, quando eles vão criar e tal, e começar a comprar. Mas eles estão pensando vai ser esse ano que eu sei. Quando sair, eu mostro pra vocês. Ó, essa notícia aqui, ela é de hoje, da Livecoins, pro canal Terra. Banco Central do Brasil compra certificação em Bitcoin e criptoativos para 4 servidores. 4 servidores serão lotados no departamento de regulação, para fazer uma própria certificação. O que significa? A reportagem Livecoins apurou 4 servidores do Banco Central estão prestes a tirar uma certificação de Bitcoin, se tornando especialista no assunto. Capacitação. Tipo, o próprio Cara, não sei se estão vendo que eu acho que o que vai acontecer como é que eu posso dizer? Em todos os bancos centrais e todas as empresas, eles vão fazer reserva de valor. Toda a empresa vai ter caixa em Bitcoin. Escutem o que eu tô falando para vocês, escutem. Eles estão tirando a certificação pela Ancor, pela Blocktrends, programação de criptativos, enfim. Uma consultoria. Dando sequência aqui, ó. A Metaplant está comprando 40, mais 463 bitcoins, aumentando seu estoque para quase 18 mil moedas, né? E isso é de quando? Isso aqui foi de ontem. Hoje é dia 5, pessoal. Ó, tô gravando isso hoje, dia 5. Então, enquanto está falando aqui, tá tudo vermelho, não compra agora. Os caras estão comprando igual loucos, mano. E só pra fechar, pessoal, o Michael Saylor faz sua terceira maior compra de Bitcoin de todos os tempos. Simplesmente o cara comprou 2,5 bi, cara. É muito absurdo. Não consigo mensurar. Isso aqui foi dia 4 pela Bloomberg. O gigante do Bitcoin Marcelo está de volta, comprando perto das máximas do topo. Com o tipo de poder de fogo no mercado de capitais que nenhuma outra empresa de criptomoedas consegue se igualar. A Strategy, anteriormente conhecida como MicroStrategy, divulgou nessa segunda-feira, dia 4, hoje é terça-feira, 5, que comprou quase 2,5 bilhões em Bitcoin. Sua terceira maior compra em valor desde que começou a acumular criptomoedas há 5 anos. Eu não consigo, cara. Tipo assim, os gráficos aqui, ó, você olha pra cá, tudo vermelho. Hoje, né? Dia 5. Mas as notícias, cara, os caras estão comprando igual louco, mano. Como é que pode isso? É tipo assim, é muito discrepante o que algo diz e o que o outro fala. Cara, só o Michael Saylor tá comprando, sei lá, quantos. Todo mês é um bi. Ele e a Metaplant estão. Todos os meses compram. Sem falar nas outras menores, né? Mas, tipo, eles são os que mais acumulam, cara, Bitcoin. Sem falar nas outras empresas que estão fazendo, né? Tipo a Melius. Deixa eu colocar aqui. Ó, tipo a Melius aqui, ó, comprou mais de 160 milhões em caixa de Bitcoin, alocando quase todo o caixa dela. Isso aqui foi 15 de maio, tá até meio atrasado, mas se não me engano, eles iriam fazer mais uma rodada de compras. Mas enfim, cara, é muito difícil eu olhar tudo isso daqui e não entender que isso aqui é passageiro. É por isso que eu pretendo não fazer nada por enquanto. No máximo, eu vou tirar ali de DeepSuite, né? Que é, se eu tirar ali a metade, vai ser que eu vou fazer e alocar, tipo, na pool de liquidez entre Bitcoin e Sui, mas fora isso, cara, eu não consigo compreender porque o Bitcoin tá tão baixo aqui, cara. Tipo, enquanto os outros o pessoal tá vendendo, todo
Tipo, os grandes estão comprando, cara, e comprando como se não tivesse amanhã. Eu acho que esse é um período só turbulento. Acredito que os juros dos Estados Unidos vão baixar. Quando abaixar, vai começar a baixar ali em setembro, aí vai ter dezembro, aí 2026 tem aquele estouro. Aí vai ficar um ciclo meio estranho, porque não vai ser de 4 4 anos, né? Vai ficar meio torto. Mas é devido aos períodos que a gente tem vivido. Eu acho que conforme vai passando o tempo, essa é a questão de 4 4 anos vai ficar mais distorcido, por assim dizer. Enfim, eu vou ficar só olhando por enquanto. No último ano, né? Somente 110%. Cara, eu não consigo entender como é que as pessoas ainda compram ativos que não sejam Bitcoin. Tipo, deixa eu mostrar pra você. Ativos tipo Banco do Brasil. No último ano, ela caiu 28%. O Banco do Brasil é a melhor ação brasileira. Nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, cara, 5 anos, 5 anos. São 10% de valorização. E é a melhor empresa do Brasil. 5 anos para uma valorização de 10%. Eu não consigo compreender, cara. Minha mente é. Eu sei que eu sou burro. Não entra na minha cabeça, mas, cara, como é que os caras ainda indicam isso aqui? É impossível na minha cabeça entrar. Ah, mas ele é estatal, beleza. Então bora ver aqui. Banco Itaú, último ano, 19%. Até que tá bom, não tá ruim não. E nos últimos 5, 50%. Cara, eu só preciso de um ano de Bitcoin, 110%. É porque aqui não tem 5 anos. Deixa eu ver se consigo achar aqui Bitcoin. Pesquisei aqui no Investidor 10. Olha a cotação do Bitcoin em termos de valorização. Aí, a gente vem aqui, né? Ó, aqui, ó, aqui um ano, vou colocar aqui 5 anos. Saiu mais ou menos de US$ 10.000 para US$ 112.000. Mas é basicamente vai quase 10%. É porque aqui ele pega aqui mais ou menos 11, né? Mas se a gente descer aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. No último mês, 4%. Nos últimos 3 meses, 19%. No último ano, 110, né? Que a gente viu. Nos últimos 2 anos, 283, 280, 290, vai. E nos últimos 5 anos, 862. Cara, e tu ainda tá investindo no Banco do Brasil? Pelo amor de Deus, cara, eu não consigo. E olha que isso aqui nem é investimento. Bitcoin não é investimento. Nunca se esqueçam disso. Coloquem isso gravado na mente de vocês. Bitcoin não é investimento, é reserva de valor. Mas uma reserva de valor que valoriza muito mais do que a melhor empresa no Brasil e muito mais do que a melhor empresa nos Estados Unidos ou no mundo, cara. É isso que é o absurdo, cara. Esse é o absurdo do Bitcoin. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. É, acredito que isso aqui é muito temporário, cara. Eu tô com. Eu não tô querendo desfazer minhas pools de liquidez, porque eu acho que se eu desfazer, eu vou estar assumindo uma perda que, se eu esperar que daqui a uma semana, tipo, o mercado já volta a respirar e já sobe. Entendeu? Pelo menos na minha cabeça é isso. Posso estar errado, posso, mas é um pensamento. Mas me deixa saber o pensamento de vocês nos comentários. Deixa aí o que vocês têm, né, pensado ultimamente sobre essa questão de taxas, de guerra tarifária, como isso pode impactar na economia, se vai ter queda dos juros ou não. Enfim, deixe nos comentários aí para que a gente possa estar criando um diálogo saudável, para que a gente possa estar melhorando e ampliando o nosso campo de visão. Esse aqui foi meu vídeo. Não esquece de deixar o like, por gentileza. E que Deus abençoe vocês, né? É a única coisa que eu posso desejar, né? Cada um oferece aquilo que tem. E a coisa mais preciosa que eu tenho é que Deus abençoe vocês. Que apesar de a gente falar de dinheiro, de Bitcoin, essas coisas todas, mas o mais importante, sem dúvidas, é Cristo na nossa vida. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e fique com Deus.